Qualquer pessoa pode prender quem estiver cometendo flagrante delito. Os investigadores que encontraram alguma falha ou vulnerabilidade na ocasião, eles são convidados a retornar agora para poder confirmar que as correções foram implementadas no software da urna eletrônica. O projeto ligou o alerta do MPF, já que pode flexibilizar o registro do agrotóxico. Ela pode, sim, rejeitar, desconfiando de que aquela nota foi alterada, foi modificada e que não possui a verdadeira veracidade de fabricação que é feita pelo próprio Tesouro Nacional, pelo Banco Central. Olá, boa noite. Boa noite para você. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o arquivamento e prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga se o presidente Michel Temer favoreceu empresas portuárias em troca de propina. A repórter Carla Lucena tem ao vivo mais informações. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. O pedido de arquivamento do inquérito que investiga o presidente Michel Temer foi apresentado pela defesa. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, é preciso aguardar a conclusão das diligências que investigam indícios para verificar se o crime ocorreu ou não. E também na decisão, o ministro aceitou um pedido da Polícia Federal para prorrogar por mais 60 dias o inquérito que investiga se o presidente Michel Temer teria favorecido empresas portuárias em troca de propina. O caso envolve um decreto presidencial assinado em maio de 2017. E ainda na decisão de agora, do final da tarde, o ministro Luiz Roberto Barroso negou um pedido apresentado pela defesa do ex-assessor do presidente Michel Temer, José Yunes. Os advogados pediam acesso ilimitado às investigações. Voltamos ao estúdio. Um projeto de lei que pode flexibilizar os registros de agrotóxicos no Brasil viola pelo menos 6 artigos da Constituição. Essa é a avaliação do Ministério Público Federal, que enviou ao Congresso uma nota técnica alertando sobre os riscos das mudanças à saúde da população e também ao meio ambiente. Brasil, campeão mundial no consumo de agrotóxicos. E o uso desse tipo de produto pode aumentar ainda mais e de forma indiscriminada. A preocupação do Ministério Público Federal é com um projeto de lei que está na Câmara. Tanto que o MPF enviou uma nota técnica aos deputados com uma série de alertas sobre a proposta, que deve ser analisada amanhã pela Comissão Especial da Casa. O Ministério Público questionou que o projeto fere a Constituição em pelo menos 6 pontos. Entre eles, o fato da proposta dispensar o alerta aos consumidores sobre os malefícios do uso de agrotóxicos e retirar de estados e do Distrito Federal a possibilidade de legislar sobre a matéria. O MPF defende ainda que os agricultores reconheçam os produtos como tóxicos e perigosos, e não apenas como insumos agrícolas. Medida considerada fundamental pelo Ministério Público para garantir proteção ao meio ambiente, à saúde e aos consumidores. O projeto ligou o alerta do MPF, já que pode flexibilizar o registro do agrotóxico. Na visão do Ministério Público, isso vai reduzir o papel dos órgãos federais de agricultura e saúde. Na nota enviada ao Congresso, o MPF destacou que o Estado não pode renunciar aos seus mecanismos de avaliação e controle de substâncias que causam danos ao meio ambiente e à saúde. Para o MPF, o projeto de lei está na contramão da preocupação mundial sobre como deveríamos usar os agrotóxicos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao pedido da defesa de Alberto Ahmed, dono do jornal O Povo do Rio, que pedia para que ele aguardasse em liberdade o trânsito em julgado da ação penal e que foi condenado pela prática dos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica. Com isso, ficou mantida a execução provisória da pena. Ele foi preso no começo do mês, no Rio. Em 2016, ele havia sido condenado a 17 anos de prisão e a pagar 800 salários mínimos por publicar falsas edições com editais de licitações da Prefeitura de Mangaratiba, na Costa Verde. Investigadores que participaram do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação estão de volta ao TSE para uma nova avaliação do sistema.
Na última etapa do teste público de segurança, os grupos de investigadores voltam ao tribunal para verificar as melhorias feitas pelos técnicos do TSE. Os programas são testados mais uma vez. Os investigadores que encontraram alguma falha ou vulnerabilidade na ocasião, eles são convidados a retornar agora para poder confirmar que as correções foram implementadas nos softwares da urna eletrônica. Eles devem executar os mesmos testes que executaram em 2017, em novembro, agora nessa nova versão. O grupo de peritos da Polícia Federal apontou alguns pontos que poderiam ser melhorados no sistema em 2017. As mudanças feitas pela Justiça Eleitoral foram aprovadas pelos policiais. A gente percebeu que o mesmo teste que a gente fez na outra edição, a gente não conseguiu o mesmo sucesso que a gente teve. Então, foram incluídas algumas verificações adicionais que a gente está agora estudando elas nesse momento. O teste público de segurança do sistema eletrônico de votação é uma iniciativa inédita no mundo. Antes de cada eleição, a Justiça Eleitoral abre os sistemas para que investigadores tentem quebrar as barreiras de segurança dos programas utilizados na urna. Com isso, há uma constante evolução da votação eletrônica. Você tem uma condição de entender o processo eleitoral, entender como são as proteções de segurança e escrutinar, tentar subverter essas proteções. Então isso eu acho que gera ciclos de desenvolvimento onde melhorias são aplicadas a cada ciclo. Negado o pedido do ex-governador Arruda para suspender a ação penal da Caixa de Pandora e quinta turma mantém prisão de Paulo Preto, ex-diretor da Dersa. Quem tem mais informações direto do STJ é a repórter Samanta Peçanha. Oi, Samanta, boa noite. Boa noite, William. A prisão do ex-diretor da Dersa foi mantida pelos ministros da quinta turma no julgamento contra a decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que no dia 13 de abril havia negado o habeas corpus pedido pela defesa. Paulo Preto foi preso preventivamente, acusado de participar de esquema de desvio de dinheiro durante os mandatos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin, no governo de São Paulo. No caso do ex-governador José Roberto Arruda, a decisão de manter a ação penal também é do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Arruda foi denunciado no âmbito da Operação Caixa de Pandora, deflagrada em 2009, que já se encontra na fase de resposta à acusação. Em 2010, o então governador do DF chegou a ser preso por ordem do STJ sob a acusação de coagir testemunhas e obstruir as investigações sobre suposto esquema de corrupção no seu governo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Samanta. Magistrados e amigos do ministro aposentado, ex-presidente do TST, Marcelo Pimentel, lembraram a trajetória do colega que morreu aos 92 anos. Palavras e abraços de conforto não faltaram aos familiares. O ex-presidente do TST, ministro Marcelo Pimentel, foi lembrado por todos como uma figura que mudou a história da Justiça do Trabalho. Prestou serviços como consultor jurídico do Ministério do Trabalho por 18 anos, até ser nomeado ministro do TST. Na corte, ele presidiu a segunda turma por mais de 5 anos. Foi corregedor-geral, vice-presidente e assumiu a presidência de 1986 a 1988. A Justiça do Trabalho foi fortalecida na Constituição de 88, graças ao entusiasmo, à verdade e à vontade e autoridade do ministro Marcelo Pimentel. O ministro Marcelo Pimentel se aposentou do TST em maio de 1994. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, também prestou homenagens e consolou a família. Um colega dedicado, um homem público exemplar, uma convivência fácil, e nos deixou grandes lembranças. Atuava com desassombro, com a coragem que se exige do magistrado e sempre buscando o implemento da justiça. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido feito pelo Estado de Pernambuco para suspender decisão judicial que determinou que o distrito de Fátima, no município de Flores, conte com policiamento em todos os dias da semana e não apenas em dias alternados. A decisão, ministra Carmen Lúcia afirma que é inegável o risco à segurança pública no distrito provocado pela escala de serviço da Polícia Militar em dias alternados. A ministra salientou que tanto a decisão de primeira instância quanto a do TJ de Pernambuco, que negaram o pedido de policiamento em dias alternados, estão devidamente fundamentadas e que não ofendem ao princípio da separação dos poderes. E ainda nesta edição, você sabe quem pode dar voz de prisão? Qualquer pessoa pode prender quem estiver cometendo flagrante delito.
Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a restrição de foro leva ministro do STJ a enviar processo de governador para a primeira instância. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, remeteu para a primeira instância da Paraíba uma ação penal contra o atual governador, Ricardo Coutinho, por supostos crimes praticados antes de assumir o cargo. Ele é acusado de crimes de responsabilidade ocorridos em 2010, quando exercia o cargo de prefeito de João Pessoa, antes do atual mandato. O magistrado aplicou o princípio da simetria, seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a regra para congressista deve valer também para governadores que têm foro por prerrogativa de função no STJ. O entendimento do magistrado foi com base na recente decisão do STF que restringiu o foro por prerrogativa de função de senadores e deputados federais aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão da função pública. Após a decisão do Supremo, o ministro Salomão também deve levar questão de ordem à Corte Especial do STJ para definir casos que envolvam agentes públicos, como conselheiros de tribunais de contas e desembargadores. Um cidadão comum pode dar voz de prisão? Veja na reportagem de Carla Lucena. Fomos às ruas para saber. O que você faria se visse um crime sendo cometido na sua frente? Eu chamaria a polícia. Eu ligaria para a polícia na mesma hora ou pediria ajuda para alguém, no caso, né? E também perguntamos, você daria voz de prisão para os infratores? Porque eu não sou a lei, então eu não daria voz de prisão. Sim. Porque ele está cometendo um crime, fato errado, aí minha obrigação seria dar voz de prisão. Eu daria, resta saber se a pessoa respeitaria a minha voz de prisão, mas com certeza daria. Daria. Porque, civil pode dar voz de prisão. As respostas variam. Mas e aí? Eu e você, cidadãos comuns, podemos declarar a prisão de uma pessoa? Para quem respondeu que sim, essa é a resposta correta. O nosso Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa pode prender quem estiver cometendo flagrante delito, ou seja, roubos, furtos, abusos, embriaguez ao volante são alguns exemplos. Mas atenção, em todos os casos, tome cuidado com a integridade física. Pela ordem legislativa atual, o cidadão pode sim decretar a prisão em flagrante de alguém diante de uma situação em que ele tenha convicção de que tenha ocorrido ali um crime. O que o cidadão pode fazer, evidentemente, é a restrição da liberdade, a captura do elemento que acabou de praticar o delito. A condução do agente para a autoridade policial pode ficar a critério do cidadão, mas, tendo em vista, às vezes, a dificuldade de levar o agente até ao local da presença da autoridade policial, ele também pode chamar outras autoridades policiais para que essas autoridades conduzam o agente preso para a presença do delegado de polícia. O promotor também explica que o cidadão, apesar de em certas situações ficar indignado com a situação, não pode fazer justiça com as próprias mãos, mas é permitido controlar o suspeito para que ele não fuja. O cidadão não é letrado no mundo jurídico, ele pode incorrer em equívocos e acreditar que o cidadão está em flagrante delito e, na verdade, o fato nem sequer, às vezes, é infração penal. Então, para evitar que o cidadão prendesse abusivamente, equivocadamente pessoas e outras pessoas, a legislação facultou a ele a possibilidade ou não dele efetuar essas prisões flagrantes. E a segunda questão, por óbvio, é que o cidadão também tem que ter um juízo, uma liberdade de atuação para ele aferir que, mesmo diante de uma situação de flagrante, ele vislumbrando a impossibilidade, a inviabilidade dele prender aquele agente, ele assim agir em até exercício de autoproteção. O estado de Roraima é responsável por disponibilizar e gerir a instrução escolar indígena. A decisão do TRF da Primeira Região refere-se ao caso de uma escola localizada em Pacaraima. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região seguiu o parecer do Ministério Público Federal e condenou o estado de Roraima a manter, sob responsabilidade dele, a gestão da escola indígena Padre José de Anchieta, que atualmente chama-se Escola Indígena Tuxuá Silvestre Messias, e está localizada na Vila Surumu, no município de Pacaraima. O estado de Roraima estava fugindo da sua responsabilidade de estabelecer e manter a escola indígena em Roraima.
E o Ministério Público Federal foi contra, porque o Estado queria repassar essa atribuição ao município, e nós questionamos isso na Justiça, e neste mês o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que é sim a atribuição do Estado colocar no seu orçamento a gestão dessa escola indígena, que é uma escola diferenciada, que é uma escola bilíngue. A ação civil pública interposta pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, também pretendia obrigar o Estado de Roraima a deixar de delegar a manutenção da escola indígena à Prefeitura de Pacaraima. Esse foi o entendimento proposto pela FUNAI, que foi acatado pelo Judiciário, em que o Estado de Roraima não pode delegar sua competência de gerir o ensino básico nas escolas indígenas dessas comunidades no Estado de Roraima para o município, a despeito de eventualmente, se revogar ou não o decreto, o Estado não continua com a competência. O caso foi decidido na 5ª turma do TRF-1, que acompanhou o voto do relator, desembargador federal Souza Prudente. Ele citou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e resoluções do Conselho Nacional de Educação, segundo as quais o Estado é quem deve se responsabilizar prioritariamente pela educação indígena. A participação municipal só deve ocorrer por meio de colaborações, desde que a Prefeitura disponha-se de condições técnicas e financeiras para isso. O voto dele foi acompanhado por unanimidade pelo colegiado. Decidir de quem é a responsabilidade pela educação indígena e como isso deve ocorrer é importante não só porque assegura a instrução dos índios, como também ajuda a preservar cultura e tradições, como se vê aqui no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. A educação é dever do Estado, não é dever somente de certas pessoas que assim inventam. Então, eu sou índio brasileiro, eu tenho que ter escola de qualidade. Preciso de bons professores, preciso de recursos para construir novas escolas, para manter as tradições. Nós temos que falar em nossas línguas, usar a nossa medicina, contar as nossas histórias em nossas línguas. Isso é da parte indígena. A cultura indígena ela tem que ser mais respeitada, ela tem que ser mais trabalhada na escola, ela tem que ser assistida. Eu acho que até mesmo a questão do Estado, ele tem que olhar com mais carinho para a cultura mesmo, com mais responsabilidade. E no próximo bloco, já recebeu dinheiro com rasura? Você aceita ou recusa? Ela pode sim rejeitar, né, desconfiando de que aquela nota foi alterada, foi modificada. A busca de soluções para a falta de vagas no sistema penitenciário brasileiro foi o assunto de uma reunião entre a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. A reunião foi um pedido do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em busca de soluções para a crise no sistema carcerário. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o país tem nas cadeias 368 mil vagas para 726 mil presos. E a previsão é chegar a quase 800 mil no fim do ano. É a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. De acordo com o ministro, 40% são presos provisórios. Muitos deles, inclusive, quando são devidamente soltos, eles já cumpriram mais do que a pena que teria. E, além disso, nós estamos, sobretudo, prendendo jovens. Esses jovens, ao irem para o regime fechado e não ir para o semiaberto, ou, por exemplo, não ter uma pena alternativa, eles terminam tendo que se associar ou serem capturados pelas grandes quadrilhas. O ministro Raul Jungmann pediu à ministra Carmen Lúcia uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, mas disse que vai aguardar o levantamento da situação carcerária que está sendo feito pelos estados com a coordenação do CNJ. À luz dos dados agora precisos de todos os mandados, da situação dos presos que está sendo concluído o levantamento, que está sendo feito, a gente encontrar alternativas, porque do jeito que está, nós estamos criando, em grande medida, uma tragédia anunciada para o Brasil. Dinheiro
dinheiro com rabisco ou rasura não perde o valor. Mas a prática de danificar ou destruir cédulas é considerada crime. Já foi comprovado por pesquisas que os cartões de crédito e débito são os preferidos na hora das compras. Nas ruas, a população confirma. Prefiro cartão, por esses casos de clonagem, e é mais seguro também, você ficar andando com dinheiro na rua, se expondo ao perigo. Prefiro pagar no cartão, porque é mais prático. Evita também de ficar andando com dinheiro no bolso, né? A cidade do jeito que está andando. Hoje, na hora de comprar o leite, Thalita usou o dinheiro, mas ela também prefere o cartão. Foi mais fácil a pressa, na verdade, mas eu uso muito cartão de crédito. Apesar de ficar em segundo plano, o dinheiro ainda movimenta o comércio e tem gente que não abre mão de pagar à vista. Eu quase coisa menor pago em dinheiro, coisa maior eu passo cartão. Prefiro pagar em dinheiro, né? Estou evitando usar cartão. Juros tá lá no alto. Não é conta alta, é conta pequena, né? Então pode ser no dinheiro mesmo. Nesta padaria no Distrito Federal, o fluxo de pessoas é grande. Aqui, a maioria dos clientes prefere pagar em dinheiro. Por isso, o atendente do caixa é exigente. Me conta, por quê? Às vezes a gente pega uma nota muito surrada, né? A nota rasgada, suja, muito riscada, aí fica complicado de aceitar. Às vezes a gente tem que recusar mesmo. E não é só na padaria. Nesta loja de celulares, também não é aceito dinheiro rasgado. Tem umas que a gente dá para passar, tem outras que não, né? Aí tem umas que a gente aceita, mas tem outras que não dá para aceitar, não. Mas, por lei, o comerciante pode recusar a receber uma cédula? Ela pode, sim, rejeitar, né? Desconfiando de que aquela nota foi alterada, foi modificada e que não possui a verdadeira veracidade de fabricação que é feita pelo próprio Tesouro Nacional, pelo Banco Central. Notas com algum rabisco ou rasura não perdem o valor, segundo o Banco Central. Mas a pessoa que for flagrada rasurando ou rasgando dinheiro pode responder um processo criminal e até ser presa. A nota em si, a nota, né, moeda em si, ela é um patrimônio da União. Então, a pessoa incorre num dano na sua modalidade qualificada no inciso 3 e a pena ela é um pouquinho mais grave. Ela é de 6 meses a 3 anos. O Banco Central informa que notas rasgadas ou rasuradas podem ser trocadas por outras cédulas em qualquer agência bancária. Esse dinheiro danificado é recolhido, destruído e também reposto pelo Banco Central. Transsexuais e travestis têm até o dia 9 de maio para pedir a inclusão no nome social no título de eleitor e atualizar a identidade de gênero no cadastro eleitoral. Mais de 3.400 pessoas já pediram a inclusão em todo o país. No documento está escrito Charles, mas esse nome não representa a pessoa. Nem todo mundo é obrigado a saber se você é ela ou é ele. Isso ninguém é obrigado a saber. O que distingue é a sua apresentação para as pessoas. Eu acho que isso é que vale. Quando ficou sabendo que poderia colocar o nome social no título de eleitor, correu para o cartório eleitoral. O procedimento é rápido e simples. Basta ir ao cartório eleitoral com documentos pessoais e o título de eleitor. Em poucos minutos, o documento é impresso com o nome social. A satisfação é nítida. Eu vou votar com o Charlete e assim vai ser um grande passo, que todo mundo hoje já me conhece como Charlete, porque eu sou uma ativista e assim é um grande passo, é um grande avanço que eu vou estar fazendo esse papel de democracia usando o meu nome social. De acordo com o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, 3.456 travestis e transexuais solicitaram a inclusão dos nomes sociais no título de eleitor. Os dados mostram também que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados que lideram a lista de inclusão. Os eleitores transexuais e travestis têm até o dia 9 de maio para solicitar a inclusão do nome social no título de eleitor e atualizar a identidade de gênero no cadastro eleitoral. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias. É a repórter Fernanda Porto. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William, boa noite, Érica, boa noite para você que está em casa. A gente começa falando que a Justiça de São Paulo suspendeu a ação contra a construtora OAS, que determinava a devolução de mais de 14 milhões de reais
aos cofres públicos. A condenação de antecipação de tutela foi pedida pelo Tribunal de Contas da União em razão de problemas no contrato para a construção de uma barragem em Santa Catarina. A decisão de hoje, além de suspender a multa, também determina uma nova perícia. E em Mato Grosso, uma rede de atacadista foi condenada a pagar mais de R$300 mil de indenização por xingar e humilhar funcionários. E no Rio de Janeiro, a Justiça tornou indisponíveis os bens dos administradores afastados da Fundação BioRio, em processo que pede a devolução de mais de R$5 milhões. Segundo a investigação do Ministério Público, o dinheiro foi desviado da fundação sem fins lucrativos, que gerencia um parque tecnológico na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fico por aqui e você em casa já sabe. Para rever nossas reportagens, é só acessar nosso site tvjustiça.jus.br. Eu volto ao estúdio. O Jornal da Justiça está terminando e gostaríamos de fazer um convite a você que está sempre conosco aqui no Jornal da Justiça. Agora você pode rever as reportagens de todos os programas da emissora no novo canal da TV Justiça no YouTube. E é muito simples, basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Boa noite. Boa noite, até amanhã.